Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Libertadores. Os dois torcedores estão felizes, né? O Flamengo venceu, fez o que tinha que ser feito. Jogou no Maracanã diante da sua torcida, quase quebra de recorde de público na temporada. Venceu. Placar magrinho, foi placar magrinho. Mas no nosso podcast na terça-feira, a Artemis Batalha havia falado sobre isso, que não acreditava que o Flamengo ia sobrar e tal. Eu confesso que acreditei que o Flamengo fosse pelo menos colocar aí 2-0. E aí, no final das contas, eu acho até que o torcedor do Internacional ficou mais feliz do que o torcedor do Flamengo. Pô, mas o Inter vai ter que vencer, Guilherme. Vai ter que vencer. Mas, de acordo com o que vinha acontecendo com o Colorado, o cenário era de chegar em Porto Alegre com a causa resolvida. A grande verdade é essa, né? E a causa não está resolvida. E o jogo não está resolvido. O jogo está completamente aberto. O Internacional tem todas as chances do mundo se jogar como jogou no segundo tempo, buscando pressionar, tomando cuidado nos contra-ataques, sendo inteligente, colocando o Patrick de Paula, rapaz, aí acaba com o Internacional. Colocando o Alan Patrick para jogar, o Internacional tem chance. Agora, vamos lá, fazendo uma análise dessa partida, mas antes eu quero pedir a você, concorda comigo? O Internacional está vivíssimo nessa briga ou o Flamengo vai ganhar lá em Porto Alegre também? O Flamengo é favorito para os dois jogos. Enfim, quero ler os seus comentários, quero saber o que você pensa, tá certo? Agora vamos falar de Libertadores. Hoje também tem jogo, Palmeiras joga super favorito contra o Universitário, vai jogar inclusive no estádio onde será a final da Libertadores, né, em Lima. E o Botafogo também coloca o seu favoritismo, foi o melhor segundo colocado, vai enfrentar a LDU, que foi o primeiro colocado com menos pontos, mas enfim, na hora que o juiz apita isso não quer dizer quase nada. Todavia, Palmeiras e Botafogo são bem favoritos para o confronto de hoje. Mas vamos falar de Flamengo. Vocês já deixaram o like, já hyparam aí o nosso vídeo. A gente agradece demais a moral de vocês. Estamos em busca dos 50 mil inscritos. Contamos muito com o apoio dessa galera maravilhosa. Vamos lá. Flamengo 1-0. Um primeiro tempo avassalador. Aí está o problema para o Flamengo. Um primeiro tempo em que o Flamengo poderia ter conseguido uma vantagem pelo menos de 2-0. Porque você condiciona o segundo tempo, consegue botar o pé no freio. Acho que o Flamengo botou o pé no freio muito cedo, né? Fez 1-0 com o gol do Bruno Henrique. Poderia ter feito 2-0. O Rocher trabalhou bem. Mas, sinceramente, eu vejo uma diferença. Eu, sinceramente, não sei se isso é proposital, mas o Flamengo da Libertadores ele é muito menos intenso do que o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Ou as equipes jogam Libertadores de uma forma diferente, mas simplesmente o Flamengo da Libertadores é esse Flamengo econômico. O Flamengo quase não se classificou para as oitavas de final, a gente precisa dizer isso aqui. O Flamengo quase não se classificou. Ele venceu o Deportivo Táchira, que era o pior time do grupo, por 1-0 com gol no final e quase tomou um empate. Então o Flamengo na Libertadores, ele está sempre no limite e mais uma vez ele consegue uma vantagem, ter vantagem num confronto entre clubes brasileiros nas oitavas de final é sempre uma vantagem. O campeão, o atual campeão, Botafogo, também enfrentou o brasileiro nas oitavas de final do ano passado e conseguiu uma vantagem mínima, 2-1. Chegou lá, empatou, passou para as quartas de final. Então assim, eu acho que o Flamengo continua favorito. O Flamengo é favorito ainda. O Flamengo é mais time que o Internacional no Maracanã, no Newton Santos, em São Januário, no Beira-Rio, no Estádio Olímpico. Em qualquer lugar o Flamengo é melhor do que o Internacional. E o torcedor do Internacional sabe muito bem disso. Só que, diante do que vinha acontecendo, a expectativa era muito baixa de que o Inter pudesse competir com o Flamengo. E o Inter competiu. Fez um dos piores primeiros tempos da história de um time brasileiro em Libertadores em confronto com o outro, nas oitavas de final. Jogou como fosse um time de Série B. Simplesmente o futebol de Série B e 1-0 ficou barato. No segundo tempo, o Roger alterou alguma coisa ali, principalmente o ímpeto dos jogadores. Então o Inter passou a jogar no campo do Flamengo, cedeu alguns espaços para contra-ataques, mas a marcação
estava certinha. Ontem a marcação do Internacional, à exceção do gol, na única falha que teve, foi gol do Flamengo, mas a marcação estava correta. O que pega é Bruno Tabata, é um a menos em campo. O atacante, o Matias, Ricardo, que eles colocaram lá, 1,93 m e tal. Um jogo decisivo não é jogo para Ricardo Matias. Não é jogo para Ricardo Matias. Nem encostou na bola. Ele foi 2 a menos, né? Porque o Tabata é inútil. Ele não consegue produzir ofensivamente. E o Matias não é jogo para ele. Jogo muito grande. Ah, mas ele tem 1,93 m. Bacana, mas não estou falando dessa grandeza, né? Era jogo para Borré, jogo para Enervalência, jogo para... Infelizmente, jogadores que não estão numa boa fase no Inter, mas são jogadores que entendem o peso dessa decisão. O Inter abdicou de jogar ofensivamente enquanto teve o Ricardo Matias em campo. Depois que fez algumas trocas, o Inter melhora e o jogo, no final das contas, termina 1 a 0 com a torcida do Inter acreditando. Uma vitória simples leva para os pênaltis. E ali você tem o Rocher, Sérgio Rocher, um grande goleiro. Do outro lado, tem o Rossi, que eu acho um goleiro comum. O Rocher é muito mais goleiro do que o Rossi, mas o Rossi também é pegador de pênalti. Então acho que as duas torcidas, no final das contas, estão felizes. A torcida do Flamengo sabe que tem condição de chegar no Beira-Rio e ganhar. E o torcedor do Internacional sabe que precisava chegar vivo no gigante da Beira-Rio. Chegou, vivíssimo. Agora é brigar pela classificação, fazendo o que não tem feito no Beira-Rio. Vencer. Enfim, hoje tem Palmeiras Universitário no Monumental de Lima, o estádio da final da Libertadores, ontem confirmada, né, a final no Monumental de Lima. Foi a primeira final de jogo único, foi lá, no Monumental de Lima. Estádio muito bonito, estádio do Universitário do Peru, que hoje enfrenta o Palmeiras. O Universitário é dado como favas contadas aí por muita gente. Claro que o Palmeiras é muito favorito, só que o Universitário ele é uma equipe que vem crescendo nos últimos anos, tecnicamente, a marca do Universitário vem sobressaindo no cenário peruano. No ano passado ficou muito próximo da classificação. Esse ano conseguiu num grupo complicado com River Plate, com Barcelona de Guayaquil, que tinha eliminado o Corinthians, Independente Del Valle. Então foi um grupo complicado e o Universitário buscou um empate com o River Plate no Monumental para conseguir essa classificação. Foi o pontinho sagrado ali que fez com que o Universitário conseguisse a classificação. Então é uma equipe inferior ao Palmeiras, sem dúvida, mas o Palmeiras precisa se provar. Essa temporada do Palmeiras está sendo uma temporada difícil, né? E o Palmeiras precisa se provar. É um time que na Libertadores tem sobrado. A tendência é que continue sobrando diante do Universitário. Mas é igual Botafogo e LDU. O Botafogo é muito favorito. Jogando dentro de casa, é muito favorito. Mas das duas partidas que o Botafogo fez com a LDU, Libertadores, Copa Sul-Americana, são jogos muito difíceis. A LDU sabe o caminho. Sabe como funciona uma arbitragem Conmebol, sabe como funciona antijogo permitido. Então a LDU vai amarrar esse jogo o máximo possível, não vai propor jogo, porque tem a altitude a seu favor na próxima semana. O Botafogo é que terá que conseguir pelo menos uma vantagem mínima para poder jogar pelo empate na altitude de Quito. Não vejo mais esse problema de altitude. O próprio Léo Coelho, diretor do Botafogo, afirmou que o Botafogo vai se preparar, né, para conseguir minimizar os danos naturais. Mas eu vi o Flamengo, que não é esse Flamengo que todo mundo... é um Flamengo comum da Libertadores. Foi lá para Quito e poderia ter vencido. O Flamengo poderia ter vencido. Foi um 0 a 0 com a LDU na fase de grupos. Não tem nada demais no time da LDU. Mas o Botafogo vem tendo dificuldade dentro do seu campo, propondo o jogo. Vai ter que ficar muito ligado. Tem desfalques, mas vai ter que ficar muito ligado, porque o time da LDU não é bobo. Perdeu o seu melhor jogador, o Arce, mas não é um time bobo. Botafogo, o ideal é um resultado largo, de 2 a 0 para cima. Porque aí você consegue jogar com uma boa margem, né, para poder até perder na altitude de Quito, por mais que não pode perder para ninguém, diz o hino do Botafogo, e é um time que não tem perdido, é um time que tem vendido muito caro as derrotas, né? O Botafogo tem uma derrota sob o comando do David Ancelotti,
E hoje vai ter a presença do Carlo Ancelotti no Newton Santos. Esteve no Maracanã ontem e hoje estará no estádio Newton Santos. Torcida do Botafogo esgotando os ingressos aí para essa partida de Libertadores da América. Mais tarde a gente volta no Dois Toques, a casa do futebol, com mais bastidores do mundo da bola. Valeu!